Boa tarde, deputada. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan aqui de Criciúma. Agradecer a minha amiga Fábio Venera, né? Mandar um abraço já pro Venera e teu esposo, né? Os dois, né? Esse casal maravilhoso que luta tanto pela nossa causa da legítima defesa. E agora a Fábio está à frente aí dessa FECASC e também à frente do simpósio, né? Eu sou apenas uma convidada. Te agradeço, Fábio, sempre a consideração pelo nosso trabalho. E essa pauta é uma pauta que me move, que fez eu entrar na política, inclusive, né? A paixão pelo tiro, na verdade, é uma paixão pela legítima defesa, pela liberdade, porque eu considero que tanto o direito à propriedade quanto o direito à legítima defesa e o direito à vida, eles são direitos naturais. Né? O que isso significa? Isso significa, tem uma frase de Jair Bolsonaro uma vez na Comissão de Segurança Pública, que ele, sem saber, ele cita Frederic Bastiat. Tem um livro do Frederic Bastiat chamado A Lei, onde ele fala, né? O Jair Bolsonaro fala que se um dia se fizessem uma lei para proibir totalmente o direito à legítima defesa armada, ou seja, o direito de comprar uma arma, mesmo assim ele teria uma, porque a vida dele está acima de qualquer lei dos homens. Né? Porque quando uma lei ela deturpa os nossos direitos naturais, direito à vida, direito à propriedade, direito à legítima defesa, de nos defender, porque quem tem arma hoje ou é para o tiro esportivo ou é para defesa, quem tem arma legalizada, né? O cidadão que quer cometer algum crime, ele não vai ser trouxa de comprar uma arma legalizada, né? Então, hoje, as nossas leis referentes a armas, elas são totalmente pró-controle, ainda mais durante agora o governo Lula, que o objetivo número 1 dele, assim, que entrou no dia 1º de janeiro, foi derrubar a abertura que o Bolsonaro tinha dado, né, que foi pouco também, porque o Bolsonaro queria fazer muito mais, mas foi ali abafado, oprimido por todo o sistema, o STF ameaçando derrubar o decreto, né, os decretos dele. Então, enfim, essa luta nossa, ela é muito importante, a luta da FAB, que é uma luta além da questão legislativa, é uma luta cultural, né? Aqui em Santa Catarina, ela tem uma questão cultural junto aos clubes de tiro, né? Junto às sociedades, né? Mais ali na região de Blumenau, de Joinville. Então, eles não podem nos tolher dos nossos direitos. E isso é o que está acontecendo hoje. Por isso que é importante a gente debater cada vez mais. E os números, eles são muito claros, né, Pedro, e a todos que estão nos ouvindo. A Fábio já sabe disso, ela é expert nesse tema. Quanto mais armas nas mãos de civis, né, claro, nas mãos de civis que tu tem que passar por toda uma burocracia ali, menos crimes. Aqui em Santa Catarina é um exemplo disso. Compara os dados de segurança pública de Santa Catarina com a Bahia. Lá tem muito menos, proporcionalmente, lá tem muito menos civis armados do que aqui. E lá tem uma crise na segurança pública. O crime organizado dominou. Então, é disso que nós temos que tratar, falar cada vez mais para que as pessoas entendam, porque hoje existe uma demonização, um preconceito contra o cara que gosta de praticar um esporte do tiro, ou eu, quando boto uma arma lá, tá vendo a cristã, a falsa cristã botando foto com arma. É que na época de Jesus não tinha arma, né? Mas tinha espada. E ele mandou pegar a espada. Então, o que acontece? É um trabalho cultural e um trabalho legislativo que nós precisamos avançar cada vez mais para que a população se sinta segura e não de joelhos para bandidos. Deputada, nesse evento que acontece no dia 16 de maio em Florianópolis, você vai estar ao lado de outras autoridades políticas, né, como é o caso do senador da República, Esperidião Amin, também do deputado federal Paulo Bilinski. O que dá para trazer, qual o assunto que você vai trazer ali como painelista desse evento que acontece daqui a 2 semanas? O tema do meu painel foi definido pela organização, é a questão da descentralização, né, Fábio? Da descentralização. Porque o que acontece? Se você
pegar como era antigamente, né? Eu acho que eu vou tratar desse assunto, porque a gente precisa analisar como era, ver como ficou, para ver onde a gente pode avançar. Até 1997, não existiu o Sinarme, que é o sistema da Polícia Federal que hoje controla tudo. Né? Quem concedia os portes de arma até 1997 eram os delegados da Polícia Civil em cada estado, certo? Era descentralizado. Por isso que eu sempre falo, a minha luta em Brasília, ela tem tudo que eu falo, ela tem a ver com descentralização de poder e dinheiro lá em Brasília. Tudo, tudo, tudo. Tanto é que, buscando um gancho para um assunto atual, a PEC da Segurança Pública quer fazer justamente o contrário. Eles querem lá de Brasília mandar as nossas polícias aqui. Vai ser uma tragédia, né? Então, até porque o PT nunca foi referência em nada, muito menos em segurança pública, que eles fazem experimento social. Basta ver, repito, a Bahia, como funciona hoje, governada pelo PT há 17 anos. Então, eu vou trazer um panorama de como era, porque as pessoas muitos jovens não sabem disso e não lembram que quem concedia o porte de arma, que hoje é algo raríssimo, né, de acontecer, de poder, de ter... e você falou, né, Pedro, que a questão do porte de arma em Santa Catarina é diferente, mas antes de Jair Bolsonaro, até 2017, 18, 17 ali, Santa Catarina só tinha 12 portes de arma concedido eu não lembro se era 2017 ou 2018. Ou seja, uma coisa era raríssimo, era a exceção da exceção, certo? Então, o que acontece? Precisamos trazer o ideal hoje, óbvio que não vai acontecer durante esse governo, o ideal hoje seria nós darmos mais autonomia em tudo, mas nessa questão de arma, para os estados. E aí faz o seguinte, inclusive tem um projeto de lei que passou na Comissão de Constituição e Justiça, da deputada Caroline Detoni, né? Nós defendemos e votamos favorável lá na CCJ sobre essa descentralização. Então, o que acontece? O ideal seria descentralizar. E aí, cada estado, de acordo com o governador eleito, de acordo com o pensamento da população, porque o Brasil é um país continental e o que nós vivemos e pensamos aqui talvez seja diferente, talvez não é diferente da realidade do Pará ou do Maranhão, cada estado faz como achar melhor. E depois nós comparamos os índices, que é o que a gente já pode fazer hoje. Compare os índices dos estados que têm mais civis com suas armas, seja para o esporte, ou seja, né, hoje não dá para falar em porte de arma mais, mas porque, né, o Lula não está concedendo porte para ninguém, a chefia ali da Polícia Federal. Então, hoje você já pode comparar os índices, mas se nós descentralizássemos, o ideal para mim é acabar com o Estatuto do Desarmamento como um todo, porque o Estatuto do Desarmamento é uma aberração, um controle total. Mas nós precisamos ir avançando uns pouquinhos. Mas no primeiro lugar nós temos que avançar, em outros lugares, que aqui em Santa Catarina o povo entende isso bem, é culturalmente. E agora, direcionando a minha conversa para Fábio, mas até aproveitando uma fala da deputada Júlia Zanatta, né, da situação de não concessão de porte de arma, né, que está sendo dificultado pelo governo federal. Como é que vocês da FECASC enxergam isso, essa dificuldade? Porque também houve uma mudança na legislação da renovação e tudo mais. Como é que a FECASC está enxergando essa situação? Na verdade, nós sentimos aqui que não foi só questão de mudança de legislação, porque até a legislação com relação ao porte de arma, ela continua a mesma, mas, na prática, nós sentimos que teve como se fosse uma ordem de cima restringindo ainda mais o porte de arma, que sempre foi restrito, nunca teve essa história que o Flávio Dino falava de liberou geral, isso nunca existiu. Mesmo no tempo de Bolsonaro, ele incentivava as pessoas a terem armas de fogo, mas era tudo muito certo, tudo muito controlado. Para você ter uma arma, tinha que passar por todos os testes, os laudos, fazer todos ali os seus antecedentes criminais. Então, nunca teve liberou geral,
mas, obviamente, nós tínhamos acesso a esse direito, né, era mais facilitado. Hoje é uma política realmente de desarmar a população, né? Nós temos várias falas do presidente Lula dizendo que quero trocar clubes de tiro por clubes de leitura, enfim, uma pessoa que não lê, né, querendo... e nós podemos ter os dois, nós podemos ter os clubes de leitura e também os clubes de tiro. Claro. E foram nesse decreto que saiu do dia 1º de janeiro, que a Júlia falou, nós tivemos muitas restrições. O primeiro ano mesmo de governo para o setor, tanto para clubes de tiro como para as lojas de armas, teve uma redução de praticamente 90% no faturamento, e isso reflete em redução de 90% de impostos também. Aí vira uma avalanche. O clube não está girando, a loja não está girando, acontecem demissões, né? Muitas pessoas foram demitidas, muitos clubes fecharam, lojas fecharam, e nós, até então, durante o governo ali do presidente Bolsonaro, esse setor, nós éramos responsáveis por 4,5% do PIB. Então, é muita coisa, a gente gera bastante riqueza para o país nesse setor como um todo. E essas restrições, como a restrição do porte, acaba também restringindo, obviamente, a venda. E hoje, Júlia, não é somente o porte. A posse de arma, hoje é quase impossível da gente tirar aqui, inclusive em Santa Catarina, um estado mais armamentista do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem, em média, 9 clubes de tiro para cada 1 milhão de habitantes. Essa média do Brasil. Santa Catarina são 30 clubes de tiro para cada 1 milhão de habitantes. Então, é cultural, isso faz parte do nosso estado. Mas, mesmo assim, aqui, com relação à posse e porte de armas, está bem mais restritivo do que estava antigamente. E um outro dado também, em números absolutos, Santa Catarina é o 4º estado com mais armas de fogo legalizada no Brasil. E hoje nós estamos aí, se não o primeiro, mas entre os primeiros estados mais seguros do país. Porque o bandido, ele entende também. Se eu vou entrar numa arma e eu tenho 100%, numa casa, e eu tenho 100% de certeza que nessa casa eu não vou ter resistência, ele vai entrar. E se ele suspeita que tem uma arma de fogo, ele já vai pensar 2 vezes, porque o bandido, ele tem mais medo, na verdade, de um civil armado do que de um policial armado, porque o policial responde ouvidoria, responde superiores, um monte de coisa. E o civil armado, ele está ali para quê? Para defender a sua família, o que ele mais ama na vida, que são seus filhos, a sua esposa. Então, ele não vai pensar 2 vezes em usar a arma para defender a sua família, e o bandido sabe disso. Então, nós sabemos que a segurança pública é algo muito mais abrangente do que simplesmente essa questão da arma de fogo, e, na verdade, a arma de fogo para o cidadão não é solução para os problemas de segurança pública, mas isso é um direito que deveria ser de cada cidadão, de poder se defender com arma de fogo ou não, que ele possa escolher, né, que ele possa ter o direito de escolher. Deputada, uma pergunta já falando sobre a própria Câmara de Deputados, né? A gente fala sobre Santa Catarina ter essa identificação maior com o armamentismo. Como é que a senhora vê a bancada de Santa Catarina nessa questão? Ela é muito dividida, existe uma hegemonia nesse assunto do porte, da posse de arma. Como é que são os deputados de Santa Catarina sobre esse assunto? Olha, muito importante, que nem fez a Fábio, a gente diferenciar porte e posse de arma, porque, como bem disse ela, há uma falácia sobre isso. Uhum. Parece que durante o governo Bolsonaro ficou super fácil ter um porte de arma. Nunca foi fácil ser livre e ter uma arma nesse país, nunca. Não por falta de vontade do Bolsonaro, né, mas porque a burocracia é um monstro que se alimenta sozinha, né? A esquerda por anos e anos dominou vários espaços de poder, né? Não foi em uma eleição, em 2, em 3. Então, eles vêm aí há mais de 60 anos fazendo isso. E existe toda uma demonização, como eu falei, da questão da legítima defesa,
porque isso é ensinado na escola, né? Outro dia enfim, eu recebi uma mensagem, tipo assim, só não vai dar arminha para o meu filho, né? Uma arminha de brinquedo, enfim. Então, eu nem estava pensando em dar também, mas enfim. Então, as pessoas algumas pessoas têm um preconceito. A Fábio falou muito bem que hoje está sendo dificultada, inclusive, a posse de arma, porque existem duas coisas, Pedro, para deixar bem claro. Tem gente que tem arma, quem tem arma legalizada, ou tem pela Polícia Federal, ou tem pelo Exército, né? Sendo CAC. Pela Polícia Federal, você pode pedir para comprar uma arma, para ter a posse de uma arma em casa, na sua casa ou na sua propriedade rural, certo? E no governo Bolsonaro, realmente isso, a posse de arma dentro da sua casa foi facilitada a posse, porque Sim. foi retirada a questão da efetiva necessidade para aquisição de uma arma para ter na sua residência, certo? E hoje isso voltou, a efetiva necessidade. E aí a efetiva necessidade para simplesmente comprar, ela é muito subjetiva. Ela fica a cargo do delegado da Polícia Federal. E como a gente tem, mesmo que a gente tenha um delegado da Polícia Federal que entenda, não, olha só, isso aqui dá para configurar uma efetiva necessidade. O cara vai ter medo, porque ele sabe que hoje tem um governo que é desarmamentista. Então, daqui a pouco o cara concede uma posse, né, a compra de uma simples aquisição, e daqui a pouco o cara leva um PAD, né, um processo administrativo. Então, respondendo a sua pergunta sobre a bancada de Santa Catarina, é difícil dizer, porque talvez uns seriam favoráveis simplesmente à posse, e menos, e alguns talvez não seriam ao porte. Porém, como em Santa Catarina, majoritariamente todo mundo não, a maioria em Santa Catarina é a favor da questão da legítima defesa, da questão de se ter uma arma para defesa, eu acho que a grande maioria, né, só não a totalidade, porque tem 2 deputados do PT, que obviamente seriam contra, e mais uns 2 ali, que eu acho que seriam, a grande maioria da bancada de Santa Catarina seria favorável a uma possível votação, certo? Até porque teve alguns casos ali que teve uma emenda de um projeto que eu liguei pessoalmente para cada deputado e todo mundo de Santa Catarina, menos os 2 do PT, votaram favoráveis à nossa emenda, que era não era minha emenda, mas eu estava trabalhando para ela, sobre uma questão de armas. E até o próprio Centrão, lá em Brasília, na questão de armas, só que não era sobre porte, era um negócio mais leve. E aí todo mundo votou. Só que hoje não vai para a pauta nada relacionado à arma, assim, não é tão fácil, certo? Então, eu acho que se fosse para revogar o Estatuto do Desarmamento como um todo, talvez a gente teria mais dificuldades, mas a gente pode ir avançando em algumas pautas mais específicas. Bom, para finalizar, queria que a Fábio explicasse então um pouco melhor o evento, onde vai acontecer, fazer um convite para quem está acompanhando aqui a Jovem Pan, entender do que se trata esse evento e o que vai acontecer. O simpósio da FECASC vai acontecer no dia 16 de maio, em Florianópolis, no Hotel Castelmar. Começa às 9 horas da manhã e deve ir até umas 18 horas. Então, nós vamos ter um dia inteiro com palestras, debates, painéis. Nós teremos 3 painéis, que são os 3 painéis mais importantes do evento, que um dos painéis é sobre tiro esportivo e a indústria das armas, e quais as estratégias que podemos ter para fortalecer o setor do tiro esportivo. Um outro painel é sobre uma lei, que é onde é importantíssimo nós temos a presença dos nossos parlamentares nesse evento, que é o PL 3723. Ele não é o ideal para quem é do mundo do tiro, sabe que ele não é o ideal, tem muitas falhas ali dentro, mas nos traz uma segurança jurídica, que hoje nós não temos uma segurança jurídica. Qualquer mudança de presidente altera um decreto, dá uma canetada e muda toda a situação dos atiradores e dos proprietários de clubes e lojas, né? E o terceiro, que é sobre federalismo e regulamentação, que é descentralização legislativa na política de armas no Brasil. Nós precisamos falar mais sobre isso,
não só no ramo das armas, mas em tudo, educação, saúde também, nós trazemos essas pautas para o Estado, porque cada Estado é diferente do outro, tanto culturalmente quanto a questão de educação. Só que nós precisamos falar sobre isso, as pessoas precisam entender que isso está previsto na nossa legislação e que pode ser alterado, que pode ser trazido, sim, essa competência para os estados. Só que a gente precisa falar mais sobre isso. Como a esquerda costuma fazer, eles falam bastante sobre o assunto, criam projetos em cima deles, a mídia divulga, e quando chega para uma votação, já está tudo mais... o assunto já está mais debatido, conhecido, e fica mais fácil de uma votação favorável. E por isso precisamos debater. Além disso, vamos ter juristas falando sobre algumas ações que nós já entramos pela FECASC para defender alguns direitos que nos foram tomados e outras ações futuras também que vamos fazer. Então, é um evento para donos de lojas de armas, para donos de clube de tiro, para os atiradores, atirador, caçador e colecionador, vão ter muitas informações também para esse público, e todas aquelas pessoas que gostam do mundo das armas, que gostam que são armamentistas, que entendem a importância do direito à legítima defesa. Os entusiastas, digamos assim, né, Fábio? Os entusiastas, é isso aí. Exatamente. Muito bem. Gostaria de agradecer novamente a disponibilidade da deputada Júlia Zanatta de nos conceder essa entrevista, explicar um pouco melhor a sua participação nesse evento que acontece no dia 16 de maio, no Hotel Castelmar, em Florianópolis. Também agradecer a Fábio Venera. Nos veremos mais algumas vezes por aqui, mas já agradecendo a vocês, desejando um ótimo final de semana. Tá joia? Muito obrigada, Pedro. Obrigada aos ouvintes. Obrigada, Júlia. Um beijo na Olívia. Deve estar uma delícia ficar aí com o teu bebezinho, né? Logo vou aí conhecer. Um beijo na Helena também. E não vou esquecer do Gui, senão depois ele vai me cobrar. Obrigada, Fábio. Obrigada, Pedro. E agradecer, Fábio, pelo teu empenho, né, nessa causa tão importante para todos os brasileiros, mesmo que alguns não entendam. É uma causa sobre liberdade, né? Sobre legítima defesa, e estamos juntos e vamos continuar aí a nossa luta. Tá certo, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação aqui na Jovem Pan News Criciúma, e até uma próxima.